Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar início aqui a uma bateria de questões tratando do tema ligações químicas, tá? Nós vamos perceber ao longo aí das questões que os examinadores, primeiro, eles gostam muito desse tema e segundo, normalmente o que é cobrado são as propriedades físicas e químicas relacionadas a essas ligações. As ligações iônicas possuem propriedades que a caracterizam, as metálicas e as covalentes também. Então, normalmente os examinadores exploram essas propriedades e é bom que a gente, né, tenha isso sempre em mente. Então, vamos aqui ao problema da Universidade Estadual de Feira de Santana, que cobre exatamente uma dessas propriedades, que é a condutibilidade elétrica. A figura mostra o resultado de um teste de condutibilidade elétrica realizada com um sólido X e um líquido AY. Pessoal, sólido, normalmente os metais, né, as ligações metálicas formam sólidos. E esses sólidos, na grande maioria, né, são sólidos. E esses sólidos, evidentemente, vão conduzir eletricidade. Professor, por quê? Gente, as ligações metálicas têm como característica a presença de elétrons livres em torno do átomo, né? Os átomos de metal, né? Os átomos de metal, quando eles vão se ligar, eles expulsam, eles não querem os elétrons, esses elétrons ficam soltos dentro de uma estrutura que nós chamamos de, né, de nuvem eletrônica, e é justamente a presença desses elétrons que permite ou facilita a condução elétrica. São os elétrons que estão envolvidos ali na passagem da corrente elétrica, tá? Os compostos iônicos, normalmente, né, também a maioria deles são sólidos, mas eles têm dificuldade em conduzir corrente elétrica, por quê? Por conta da ausência de elétrons livres. Lembrem-se que na ligação iônica, normalmente é feita entre um metal e uma metal, e o metal costuma doar, literalmente ele entrega o elétron para o ametal, e os dois acabam criando uma estrutura, né, energeticamente estável, digamos assim, e não há a presença, por exemplo, de um elétron ali solto para que essa corrente pudesse passar, corrente elétrica. As ligações covalentes, aí a gente precisa analisar, porque em alguns casos, em algumas substâncias conduzem, outras não. Normalmente, essa condução elétrica está associada à presença de elétrons livres ou elétrons que ainda estejam ali, ou possam ser, por exemplo, sofrer ligações. Um exemplo claro aqui para a gente melhorar essa ideia. O diamante, por exemplo, ele é composto pelo carbono, e o carbono realiza quatro ligações com outros átomos de carbono. Então, esse carbono, se a gente pega um carbono no átomo, no diamante para analisar, a gente vai ver que ele consegue fazer ele faz as quatro ligações que ele consegue. Ele tem quatro elétrons na última camada, precisa de mais quatro, faz quatro ligações covalentes e ele fica, em tese, estável, adquire a chamada regra do octeto. E o fato de não possuir nenhum elétron livre em uma outra ligação ou um outro compartilhamento, né? Isso acaba fazendo com que o diamante não seja um bom condutor de eletricidade. Não acontece isso, por exemplo, com o carbono ou, perdão, com o grafite, ou com a grafite. A grafite também é uma substância composta por átomos de carbono, só que o átomo de carbono da grafite faz três ligações, então ainda sobra uma valência. Essa valência livre acaba fazendo com que a grafite conduza a eletricidade, porque de certa forma a gente tem ali um átomo, né? Um átomo da grafite, meio que solícito para fazer essa condutibilidade elétrica. Então, normalmente, essa propriedade está muito relacionada à questão dos elétrons. Então, vamos aqui às questões. Bom, na substância, o sólido X, a gente percebe que ele não conduz eletricidade. Então, o professor pode ser um composto iônico? Pode, porque a gente viu que os compostos iônicos, normalmente, eles não conduzem, não são bons condutores de eletricidade, como eu disse, né, na sua forma sólida. Se eu fizer a diluição de um composto iônico em um solvente, o solvente acaba separando os íons que constituem, né, o composto iônico
e a presença desses íons, inclusive nós utilizamos um termo técnico para isso, ocorre uma dissolução, uma quebra, uma separação desses íons, tá? Cuidado para não confundir com o conceito de ionização. Os compostos iônicos não sofrem ionização, eles sofrem uma dissociação. Por quê? Porque eles já são formados por íons. Eu não vou criar íons, eu vou separar os íons, então eu vou dissociar os íons. Se eu fizer isso, um composto iônico, se ele for dissociado, nós vamos ter a presença desses íons que têm cargas elétricas, né? O ânion e o cádmio, basicamente o ânion. E aí eu vou ter, como eu tenho essas cargas elétricas livres, digamos assim, eu vou conseguir passar uma corrente elétrica por esta solução. Aí veja, o composto iônico ele conduz eletricidade se ele estiver na sua forma dissociada. Não é o caso, por exemplo, o cloreto de sódio é um sólido, ok? É um composto iônico, ok? Tem dificuldade de conduzir eletricidade? Sim. Então pode ser a letra A. E o mercúrio metálico? Bom, o mercúrio metálico, a gente sabe que o mercúrio é um dos poucos, né, metais presentes aqui na natureza, conhecidos, em que ele existe na sua forma líquida, quando nas condições ambientais. Então, a letra A pode ser o nosso gabarito? Pode. E ela, né, atende às duas condições. Veja que os compostos metálicos têm por característica, de fato, a condução elétrica, que é o que nós estamos percebendo aqui. Por mesmo no estado líquido, sim, principalmente no estado líquido. Assim, os metais, eles conduzem eletricidade. No estado sólido, a gente tem diversos exemplos. O cobre, inclusive, é um dos melhores condutores, tá? Mas o mercúrio líquido, o mercúrio metálico, que, como eu disse, ele se apresenta em condições ambientais na sua forma líquida, também consegue conduzir eletricidade, porque é um metal, que é a característica principal dessas substâncias. Bom, a prata metálica não, a prata certamente conduziria eletricidade aqui nessa situação, tá? Então não é uma solução aquosa de cloreto de sódio, sim, a solução aquosa de cloreto de sódio poderia conduzir eletricidade e poderia ser também uma alternativa. O cloreto de sódio, ok, e o tetracloreto de carbono. Professor, pelo amor de Deus, eu não sei que substância é essa, gente. Nem sei se é só. É líquido, né? Se ele falou que é um líquido, então isso aqui é líquido. Mas como que eu vou saber se o tetracloreto de carbono produz eletricidade? Lembra do exemplo do carbono que eu acabei de dizer? Às vezes a gente consegue pensando, raciocinando, relacionando, desenrolar muita coisa. Tetracloreto de carbono. Tetacloro. Tá vendo que a própria nomenclatura te ajuda a compreender o T? Carbono, tetra, 4 cloros. Esse carbono fez 4 ligações para que eu tenha o tetracloreto de carbono. Se o carbono fez 4 ligações, percebe que ele adquiriu a estabilidade, alcançou a regra do octeto. Então, ele está, digamos, com todos os seus elétrons ali ocupados em ligações covalentes. Então, essa substância, ela não vai ser uma boa condutora, né, elétrica, justamente por conta dessa característica de ter todos os seus elétrons nessa ligação, de certa forma, emparelhados. É o que acontece, como eu disse, com o diamante. Então, essa substância não conduz, não é uma boa condutora de eletricidade, então a lâmpada certamente não estaria acesa. Próximo. Prata metálica, bom, aqui a gente já pode parar, ela conduz, né? Sacarose e o tetracloreto novamente, tá? Então, de fato, a resposta correta aqui se mostrou a letra A. É isso, pessoal. Até a próxima questão.